Bem, queridos irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 9. Eu quero tentar ser breve, também por não estar podendo nessa manhã ainda falar muito. Ontem eu quero até louvar a Deus, irmão Luciano, não é isso, pastor? Luciano, né? Que nos louvar a Deus pela vida do irmão Luciano. Eu na última semana, antes de vir, eu tive uma virose muito forte. Me recuperei, vim em viagem. Na sexta-feira preguei em Antônio João aqui, né, na primeira igreja batista de Antônio João. E quando terminei de pregar, eu já senti uma dor na garganta. Ontem, antes de subir para pregar, essa dor já estava mais forte. Quando eu terminei de pregar, estava tomando um ouvido e fechando tudo. E o irmão Luciano, graças a Deus, nos abençoou ali, nos indicando e nos receitando uma medicação, onde, graças a Deus, nessa manhã já acordei bem melhor, né? Então, louvar a Deus por esse cuidado e essa provisão de Deus. Onde a gente anda, a igreja de Cristo, ela é linda, né? E um cuida do outro. E eu louvo ao Senhor por isso. Meus amados irmãos, nós vamos trabalhar a temática qualificados para discipular, desenvolvendo amor e cuidado. Na verdade, quem esteve ontem à noite, hoje pela manhã nada será a mais do que uma continuação de ontem à noite, o sermão de ontem à noite. Bem, em dado momento das Escrituras, especialmente em Lucas capítulo 15, estava Jesus assentado com um grupo de pecadores. Ali haviam homens ímpios, ali haviam ali haviam maridos ruins, ali haviam cobradores de impostos, ali haviam ladrões, ali haviam pessoas que afrontavam a Deus com a sua glória. E o Senhor estava ali com eles, quando um grupo de fariseus questiona acerca de por que Jesus, se ele era de fato o que ele dizia ser, ele estava sentado, comia à mesa com pecadores. Jesus, então, sabendo do questionamento, Jesus vai até eles. E Jesus conta, então, traz uma resposta contando 3 parábolas. E ele, em uma parábola, ele fala sobre a ovelha perdida. Na outra, sobre a dracma perdida ou a moeda perdida. E, por fim, ele fala acerca do filho perdido ou o filho pródigo. Todas as 3 parábolas têm uma mesma ideia, a ideia central. A ideia de mostrar que o nosso Salvador veio para buscar aquele que está perdido. E no que diz respeito especificamente à parábola do filho pródigo, ela é uma parábola muito interessante, porque o filho mais novo representa a nós, que estávamos perdidos. O filho mais velho representa os fariseus, que não entendiam o porquê o pai recebia o filho perdido. E Jesus, na figura ali, na imagem da parábola, representa o pai que recebe esse filho. Quando nós olhamos para essa história, onde um filho estava na casa do pai, dotado de tudo aquilo que era bom, agradável, comida, riquezas, funcionários, e ele por alguma razão é seduzido pelas coisas desse mundo, pelas coisas dessa terra, pede antecipadamente a sua herança e vai embora. Ele gasta o seu dinheiro com todos os prazeres da carne, mulheres, bebidas, festas, mas em dado momento o dinheiro acaba, e ele acaba então indo parar num chiqueiro de porcos. Ali, enquanto ele comia o resto da comida dos porcos, o seu coração é movido a lembrar da casa do pai, e ele diz: na casa de meu pai há muitos empregados, eu vou para lá, eu vou voltar e pedir ao meu pai que me receba como um dos seus empregados. E quando ele retorna à casa do pai, eu me lembro de uma canção de, para mim, um dos principais autores, compositores cristãos, chamado Estênio Mácios, onde ele diz assim: fim de tarde no portão, a cabeça branca ao relento, teimosia de paixão faz das cinzas renascer alento.
Era o pai, no final de tarde, na porteira da fazenda, olhando no fim da estrada, o filho que estava perdido voltar. E o pai o abraça, o pai o ama, o pai o acolhe. Esse pai, como eu disse, na parábola, era uma figura representativa do Cristo. E é interessante, porque em um dado momento, em outro momento da história do cristianismo, havia um homem perdido, um homem que respirava ameaças contra a igreja de Cristo, um homem sanguinário, que estava presente no apedrejamento de Estevão, que segurou as roupas dele enquanto ele era apedrejado. Um homem que respirava ameaças de morte, que tinha cartas para sair por toda a região, prendendo aqueles que serviam a Cristo. Mas lá em Atos capítulo 9, ele foi encontrado por Jesus. Jesus o encontra na estrada para Damasco. Ele encontra ali a Saulo de Tarso, que antes era um miserável perseguidor da igreja, um homem cruel, apesar de muito inteligente, mas tomado por uma religiosidade legalista e vazia, perseguindo, destruindo aqueles que se diziam servos do Senhor. Mas apesar de quem ele era, o Senhor decidiu amá-lo. Apesar da desgraça que era a sua vida, o Senhor decidiu amá-lo e o Senhor o resgatou. E esse mesmo Saulo, que teve seu nome mudado para Paulo, o apóstolo entre os gentios, é ele quem escreve agora aquilo que para mim é, sem sombra de dúvidas, uma das mais lindas e mais profundas declarações de amor das Escrituras. Paulo, eu diria que nesse texto, o que nós veremos é abaixo, claro, do amor de Deus, do amor de Cristo na cruz. É aquilo que para mim, do que parte de um homem pecador como nós, de um homem comum como nós, para mim é a mais linda e profunda declaração de amor das Escrituras. Paulo escreve a carta de Romanos em meados de 56 a 58 depois de Cristo. Havia um problema na igreja de Roma, vários problemas. Primeiro, detalhe, Paulo ainda não tinha visitado a igreja de Roma, Paulo não conhecia a igreja de Roma. Paulo escreve essa carta porque ele estava preparando o caminho para a Espanha, e ele ia se hospedar ali entre os irmãos de Roma. Um outro aspecto interessante é que apesar dele preparar a estada, chegou aos ouvidos de Paulo alguns problemas de relacionamento na igreja. Havia um grupo maior na igreja composto por não-judeus convertidos, os gentios, e um grupo menor composto por judeus convertidos. E havia uma briga entre esses irmãos. Os irmãos judeus querendo impor o legalismo judaico a eles, e os irmãos gentios dizendo, aqui vocês não mandam em nada, quem manda é a gente, vocês ficam na tua. E havia essa falta de relacionamento, de uma visão bíblica no meio da igreja. E no que diz respeito ao trecho que leremos, que são apenas os 5 primeiros versículos, Paulo está se direcionando especificamente à igreja composta pelos judeus convertidos. Paulo está se dirigindo a esses irmãos. Paulo, ele relembra que o Cristo veio para eles a princípio. Cristo veio para eles, mas eles rejeitaram Cristo. Deles eram as alianças, deles eram as promessas, deles eram os profetas, mas eles rejeitaram Cristo. E dentro desse contexto agora, nos 3 primeiros versículos, Paulo faz uma declaração sublime, a qual nós veremos agora. Paulo diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Atente bem, seja forte, olha só, versículo 3. Porque Paulo, desejaria ser anátema, ou amaldiçoado, separado de Cristo,
por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. A ideia central daquilo que estudaremos nessa manhã é a ideia de que o amor cristão autêntico nos faz amar uns aos outros. E quando nós olhamos para essa declaração de Paulo, nós percebemos que Paulo, ele expressa a mais profunda dor de um coração. Paulo, a ideia de Paulo aqui, a imagem que Paulo retrata, é mais ou menos a agonia do próprio Cristo antes da crucificação. Paulo está angustiado, Paulo sente uma dor profunda, como ele diz no verso 2, tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Por quê? Porque os judeus haviam rejeitado Cristo, porque os judeus estavam distantes de Cristo. E aí Paulo faz a declaração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado no lugar de vocês. Porque eu mesmo, se isso fosse possível, que não é, mas se isso fosse possível, eu desejaria ser separado de Cristo. Você percebe a profundeza disso? O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, meus irmãos, se fosse possível eu ir para o inferno para que vocês fossem salvos, eu faria isso. É isso que Paulo está falando. Se eu pudesse deixar de ser salvo, ir para o inferno, para que vocês se rendessem a Cristo, eu faria isso. Você percebe o quão profunda é essa declaração de amor de Paulo para com esses irmãos? Isso nos faz entender uma primeira verdade. É que o amor de Cristo em nós nos faz ter profunda compaixão por nossos irmãos. A dor no coração, a tristeza incessante, essa dor que aperta o peito e que nos faz chorar, lamentar a dor do nosso irmão. Ontem eu avisei que hoje eu ia repetir algumas coisas, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Por aquelas portas entram pessoas feridas. Por aquelas portas dessa igreja entram pessoas marcadas. Aqui nesse auditório tem pessoas feridas. Pessoas que foram marcadas pelo abuso. Pessoas que foram marcadas pela rejeição. Pessoas que são órfãs de pais vivos. Pessoas que foram criados sem pai, pessoas que presenciaram o divórcio dos seus pais, e isso lhes doeu profundamente aos seus corações, em seus corações, e elas ainda sofrem a dor dessa separação. Aqui nesse auditório tem pessoas que amam Jesus, que amam o Senhor, e que sofrem porque não conseguem abdicar de pecados que eles alimentam em seus quartos ou quando estão sozinhos. Homens que amam Jesus, mas que estão mergulhados em uma vida de pornografia e de imoralidade sexual. Mulheres que amam Jesus, mas que estão mergulhados em práticas pecaminosas que afrontam o Senhor. Homens que amam Jesus, mas que estão se deixando levar por um sentimento, por uma outra mulher que não é a sua esposa, olhando para sua colega de trabalho com outros olhos que ele não deveria olhar, ou mulheres que estão olhando para algum outro homem, ela não quer fazer isso, ele não deseja fazer isso, mas ela está olhando para outro homem, que não é o seu marido, com um desejo que não convém ter. Essas pessoas estão aqui. Essas pessoas entram por aquelas portas ali. Essas pessoas adentram, sentam nas cadeiras das nossas igrejas.
são pessoas marcadas, são pessoas angustiadas. Se nós queremos de fato ser uma comunidade discipular, nós precisamos ser honestos diante de Deus e saber que aqueles a quem nós acompanharemos e aqueles sobre quem nós derramamos amor são pessoas marcadas, são pessoas feridas. E sabe o que é pior, irmãos? É que muitas vezes nós que nos propomos a discipular, nós somos essas pessoas. Nós estamos feridos. Nós estamos marcados. Nós precisamos ser cuidados. Cada pessoa nesse auditório possui uma história. Algumas carregam dores que elas não compartilham. E são essas pessoas que nós vamos cuidar, que nós vamos discipular. Charles Spurgeon disse certa vez: se Cristo habita em nós, o seu coração baterá em nosso peito, e o coração de Cristo é cheio de compaixão. Se você de fato é um servo de Cristo, se você de fato ama Cristo, se de fato Cristo habita em você, você vai ter um coração como o coração de Cristo. Você vai amar pessoas. Você vai amar e derramar amor sobre as pessoas. As lágrimas do seu irmão serão as suas lágrimas. As dores do seu irmão serão as suas dores. Nós vivemos um momento muito interessante agora, nesses últimos 2 meses em nossa igreja. Estava tudo correndo muito bem, quando eu notei a ausência de uma irmã, uma ovelha, e procurei a líder de pequeno grupo dela, porque eu não a tinha visto no domingo, e a líder disse assim: pastor, a irmã não pôde estar porque o filho dela não está muito bem, mas foi só por isso. E quando nós entramos em contato com a irmã, para saber o que havia acontecido, ela disse: pastor, eu não sei o que o meu filho tem. Meu filho começou a passar mal, a vomitar, até então nós levamos no médico, o médico disse que era virose. Passou os dias, ele não melhorou, voltei ao médico, o médico disse que era emocional. Passou uns dias, o meu filho começou a perder a vista, a visão. E eu levei ele no oftalmo. E o oftalmo me mandou com urgência para o neuro. E quando eu cheguei no neuro, mandou com urgência para o neuro. E eu estou indo para lá agora, pastor. Eu disse: pois vá, corra e nos informe. Ela foi para o neuro, chegou lá no neuro, fizeram vários exames. O garoto, o Pedro Lucas, de 9 anos de idade, estava com um tumor significativo no cérebro. Nós, como igreja, abraçamos a irmã Cleidiane, oramos pelo Pedro, e ela estava em um hospital particular da cidade. O médico foi muito sensível e disse: olha, você não vai fazer o processo por aqui, você vai fazer o processo pelo SUS, eu vou te ajudar. Você vai lá para o hospital público de lugar tal da cidade, lá tem um amigo meu que está atendendo lá, ele é neuro, ele vai te atender agora, e ele vai fazer todo o processo para que o Pedro Lucas faça a cirurgia o mais rápido possível. Isso era 12:00, mais ou menos. Eu peguei meu carro com o outro pastor da igreja, o Paulo, fomos para esse hospital público esperar ela chegar lá. E quando o Pedro Lucas chega, ele ainda conversando, eu abracei o Pedro Lucas e eu disse: Pedro, você crê em Deus? Ele disse: eu não só creio, pastor, como eu sei que o meu Deus vai me curar. Olha só, eu fui constrangido pela fé daquela criança. Nós oramos juntos ali, ele entrou e depois eu não vi mais o Pedro. Dali começou todo o processo de internação, todo o processo. E quando, um dia antes da cirurgia, a equipe médica chamou os pais, sentou com os pais e disse: nós precisamos ser muito honestos com vocês. Se preparem, porque depois que o filho de vocês entrarem, quando ele sair, ele não será mais o mesmo.
porque não há possibilidade dele sair dessa cirurgia sem nenhum tipo de sequela, e isso se ele não vegetar. A igreja então começou a orar, e sabe o que mais me chamou a atenção? É que a líder de pequeno grupo da irmã Cleidiane, a irmã Ana Leal, ela não desgrudou um minuto. Ela estava no hospital, ela praticamente ficou no hospital 24 horas por dia junto com a sua liderada. Quando ela precisava ir em casa, vinha outra irmã do pequeno grupo e ficava no hospital. E os irmãos cuidando, e o pequeno grupo cuidando, e a dor da irmã era a nossa dor. E ela um dia, aliás, e o Pedro entrou no quarto, na sala de cirurgia. O Pedro fez a cirurgia. Não tem um mês que o Pedro fez essa cirurgia. E no domingo passado, no culto da manhã, o Pedro estava lá, dando testemunho, sem nenhuma sequela, porque o Senhor o curou. A irmã Cleidiane, no seu testemunho, disse algo que me marcou. Ela disse: todas as vezes que eu me desesperei, todas as vezes que eu pensei em chorar, a igreja sempre estava lá. E o Senhor me consolava por meio dos meus irmãos. A sua dor é a minha dor. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. As pessoas que entram por essas portas, elas precisam encontrar corações dispostos a amá-las, a abraçá-las, a cuidar delas, a caminhar lado a lado no discipulado bíblico, levando-as a um crescimento em amor. Mas não apenas isso, uma outra verdade desse texto é que o amor de Cristo em nós nos faz amar nosso irmão, e eu falei isso ontem e vou repetir agora, sacrificialmente. Mas é interessante porque agora nós temos um exemplo prático do próprio Paulo. Ele diz: eu desejaria ser amaldiçoado por amor a vós. Eu não sei você, mas para mim isso é muito forte. Seja honesto. Você diria isso para a sua igreja? Você seria capaz de dizer isso para o seu vizinho? Se for necessário eu ser amaldiçoado e ir para o inferno, eu faria isso para que você fosse salvo. É mais fácil a gente dizer isso pelo nosso filho. É mais fácil nós dizermos isso pelo nosso esposo, esposa, por alguém que nós amamos. Mas entenda, Paulo não conhecia esses irmãos. Outros judeus, em dado momento, deram mais de 40 chibatadas em Paulo. Muitos judeus o perseguiam, falavam mal, o criticavam, mas ainda assim, ele estava disposto a ser amaldiçoado, se necessário fosse, por amor a eles. Ainda assim, ele estava disposto a perder a sua salvação, a ir para o inferno, se fosse necessário, por amor a eles. Seja honesto. Meu irmão, se for necessário, eu vou para o inferno no seu lugar. Você sabe a verdade? Eu ia dizer assim: eu? Tu que já? Se a gente for honesto, eu ir para o inferno no teu lugar? Jamais, moço. Eu vou para o céu. Você não quer nada, vai para o inferno tu. Oxe, na hora. Entende? O nosso coração. Mas o que nós vemos em Paulo é um coração disposto a se sacrificar por essas pessoas. Meus irmãos, discipulado é sacrifício. Discipulado é decidir amar nosso irmão como fomos amados por Cristo Jesus. Discipulado é decidir ser presente, ainda que isso nos custe. Ainda que isso nos custe. João Calvino disse certa vez o seguinte: nada é mais conforme à natureza do amor do que esquecer-se de si mesmo e buscar o bem dos irmãos, ainda que isso nos custe tudo. Existe uma dinâmica naquilo que nós chamamos de idolatria do coração. E a dinâmica da idolatria do coração, ela acontece mais ou menos o seguinte, eu vou lhe explicar.
Sabe, quando nós pensamos em idolatria, nós geralmente pensamos em imagens de esculturas. Eu vou começar por aí para chegar onde eu quero. Por que que as pessoas buscam, por exemplo, o santo da chuva? Porque eles querem o quê? Chuva. Por que que algumas irmãs da igreja, mesmo crentes, estão quase para virar devota de Santo Antônio? Porque quer casar, né? Padroeiro do casamento. Observa a dinâmica. Eu busco ele para ele me dar o que eu quero. Eu o adoro para receber dele o que eu quero. Qual é a dinâmica da idolatria aqui? A dinâmica da idolatria é porque não é ele que é o meu ídolo. O ídolo sou eu. Eu só quero ele para receber dele o que ele pode me dar. Se ele não me dar o que eu quero, eu também não quero. Você está entendendo? Agora eu vou chegar onde eu quero aqui com vocês. Essa é a dinâmica que tem acontecido em várias das nossas igrejas evangélicas. Seja forte com o que eu vou te dizer. Deus não quer ser idolatrado por você. Nós estamos buscando a Deus para Ele nos dar o que nós queremos. Isso é idolatria. Nós buscamos a Deus para receber dele o que nós queremos. Deus não quer isso. Não é essa a relação que Ele quer conosco. Deus não quer ser idolatrado, Deus quer ser adorado. Não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, por sua grandeza, por sua santidade, por seu poder, por seu amor gracioso. Ainda que Ele não me dê o que eu quero, ainda assim eu sei que Ele é Deus, eu o amo, Ele é o meu Senhor. E por que eu estou falando isso? É porque muitos de nós, muitas vezes, não estamos dispostos a nos doar, porque nós só queremos receber. A nossa relação com Cristo, a nossa relação com a igreja, é uma relação idólatra e não a relação de adoração. Uma relação de adoração se doa, ainda que não receba nada, porque ele sabe que ele já recebeu muito além do que ele merecia. Ele recebeu perdão, ele recebeu salvação, ele recebeu a morada eterna ao lado do Salvador. E ainda que ele venha morrer de cabeça para baixo, como Pedro morreu, ainda que ele venha ser aprisionado em Roma como Paulo foi, ainda que ele seja exilado em Patmos como João foi, ainda que ele sofra aflições, provações, lutas, por amor a Cristo Jesus, ele continuará a amar a igreja de Cristo, a servir o seu Senhor, a servir aos seus irmãos, porque ele não serve o Senhor pelo que ele recebe. E existe muito isso na igreja, não existe? Não vou mais para aquela igreja não, porque aquela igreja não me acolhe direito. Eu passei por necessidade, o povo não me ajudou. Você está indo para a igreja para quê, meu irmão? Nós queremos receber, mas não queremos dar. Aquela igreja, ninguém fala comigo. Você fala? Quer dizer que você é o bambambam das tapioca, todo mundo tem que se dobrar e abraçar você e dizer que você é o cheiroso da igreja. Mas você não está disposto a abraçar os outros. Você não está disposto a sorrir, a ficar 10 minutos a mais depois do culto, conhecer aquela pessoa que visita. Você não está disposto a ser igreja, a abraçar, a chorar, a rir, a compartilhar vida. Você só quer receber, mas não quer dar. Isso não era um amor sacrificial, meu irmão. Servir a Cristo é um ato de adoração, onde eu o sirvo por amor, porque Ele já morreu por mim. Agora eu vou morrer, se for necessário, pelos meus irmãos. E isso no discipulado é algo necessário. Eu preciso decidir amar o meu discípulo. Eu preciso decidir amá-lo, ainda que eu receba dele ingratidão, ainda que ele me fira pelas costas, ainda que ele muitas vezes não escute o que eu falo. Acho que isso não acontece muito, mas geralmente lá não acontece. Ainda que muitas vezes ele não escute o que eu falo,
mas ainda assim eu decidi amá-lo. O amor de Cristo, porque nada é mais conforme a natureza do amor do que esquecer-se de si mesmo e buscar o bem dos irmãos. Para falar nisso, numa sociedade egoísta como a nossa, onde nós pensamos em nós, em mim, no eu, você que se para lá. Eu acho que o nome da conferência deveria ser assim, Conferência Fúnebre. Porque desde ontem à tarde eu só digo assim, morra, morra e morra. Você quer ser, meu irmão, um crente de verdade? Morra. Morra para o seu eu, morra para o seu egoísmo, morra para o seu orgulho. Quando a palavra de Deus diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ela não está dizendo, seja forte, a Bíblia, Jesus não está dizendo assim, se ame primeiro para você amar o outro. Jesus nunca disse isso. Já está intrínseco no texto o fato de que você já se ama, e se ama demais até. Agora o que Jesus está dizendo é o seguinte, meu irmão, está na hora de amar o outro. Você já se ama demais, ame o outro agora. É isso que Jesus está falando. Transborde esse amor sobre o outro. E é justamente essa a terceira implicação do texto. O amor de Cristo em nós é transbordante e gracioso. No versículo 4 e 5 diz, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Observa um detalhe, esses irmãos rejeitaram Cristo, eles mataram Cristo, assim também fizeram com Paulo, chicoteando, perseguindo a Paulo depois da sua conversão. Ainda assim, apesar dos nossos pecados, Cristo morreu por nós, e apesar dos pecados daqueles irmãos, Paulo estava disposto a morrer por eles. Porque o amor de Cristo em nós, ele transborda. O exemplo disso, meus irmãos, é como falei, que Cristo morreu por nós, ainda que nós o tenhamos negado. Jesus não morreu na cruz porque você é bom. Jesus morreu na cruz porque você não presta. Sério. Nós andávamos desgarrados, como filho pródigo. Abandonamos o Senhor para viver os nossos prazeres carnais. Entre buscar o Senhor em devoção e assistir um filme na Netflix, nós preferimos o filme da Netflix. Entre buscar o Senhor em devoção e adoração e assistir um jogo de futebol, nós preferimos o futebol. Entre buscar o Senhor em devoção e ter tempo de qualidade, aliás, e buscar a satisfação dos nossos prazeres, nós procuramos a satisfação dos nossos prazeres. Isso não é evangelho, isso não é conhecer Cristo. Muitos de nós aqui, um dia já fomos mais próximos de Deus. Nós amamos um dia a presença de Deus. Nós deleitávamos na palavra, na oração, nós orávamos pelos outros. Mas esse amor esfriou em nossos corações. Nós não oramos mais. Nós não temos mais tempo para buscar o Senhor. E você sabe por quê? Porque nós erguemos outros deuses para nós adorarmos. Nós adoramos o nosso trabalho, nós adoramos os nossos estudos, nós adoramos os nossos filhos. E nós dizemos não ter tempo para buscar o Senhor. Você sabe a consequência disso? O nosso coração vai esfriando e nós vamos abrindo pequenas brechas para seduções do pecado. Nós começamos a relativizar o pecado.
Começamos a mergulhar em práticas, a princípio boba. Vamos pegar o Instagram e rolar os reels do Instagram. E aí aparece uma imagem de uma mulher seminua, eu não vejo nada demais, afinal de contas é só Instagram, não é nem um site pornográfico. E aí eu olho, ainda curto, e passa, e depois ele entende, o algoritmo entende que ele pode me mandar mais, e ele manda, e eu passo, eu digo, não, mas eu não estou consumando o ato, eu só estou vendo, não tem nada demais, isso aqui acontece. Um pastor que eu aconselhei recentemente, fiz o acompanhamento dele, em pecado diante de Deus, ele começou dizendo, eu só entro em sites de relacionamento e começo a evangelizar as mulheres. Disse, capeta desgraçado. Tem nada demais, é evangelização. Tem nada da carona para amiga da faculdade, apesar de eu ser um rapaz casado, tem nada, eu só fazendo com paixão e graça. A miséria. Com paixão e graça. E nós vamos relativizando o pecado, e achando que o pecado é normal, começamos a nos vestir indecentemente. Estava falando sobre isso com o pastor ontem, lá quando a gente estava comendo. Aí a imoralidade sexual começa a entrar na igreja, a gente vai dizendo assim, mas é a cultura. As pessoas se vestem assim, não tem nada e com a barriguinha de fora para a igreja. Tem nada e marcando o meu corpo para a igreja. Os homens não tem nada usar essa calça colada que eu boto manteiga para ela entrar. Que fica mostrando as coisas lá. Tem nadinha, isso é cultura, é normal. Não é normal. Você não precisa mostrar o teu corpo, meu irmão, minha irmã, para ser admirado, elogiado por homens. Se vista de forma decente sem ser vulgar, de forma elegante sem ser vulgar. Aqui nessas cadeiras, tem pessoas que estão lutando contra o vício sexual. Você acha que sua barriguinha de fora vai fazer o quê? Mas o pecado é dele. Não, nós pecamos quando nós permitimos isso. Nós pecamos quando nós levamos o nosso irmão a pecar. Nós pecamos. A igreja do Senhor começou a relativizar o pecado. Não tem nada, é cultura, é assim, é assim. Não, é pecado. Imoralidade sexual tem adentrado a igreja de Cristo. Adolescentes da igreja estão se reunindo para ver pornografia. Jovens da igreja estão se reunindo e compartilhando links pornográficos. Mas está lá no domingo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Falso, hipócrita diante de Deus, mas não enxerga, acha que está tudo bem, porque Deus é Pai, Deus é bom, Deus perdoa, Deus é Pai, mas não é palhaço, Deus é bom, mas não é tolo. Você acha que Ele não sabe o que você faz, você acha que Ele não sabe que você abandonou o manancial de água viva, que você abandonou a presença dele em devoção, e que você está cavando cisternas rotas para você está buscando satisfação dos seus desejos carnais, mas no domingo você aparece na igreja, levantando a mão em adoração, fingindo que está tudo bem, e que Deus vai receber o culto que você oferece. Entenda o que eu vou te dizer, Deus não recebe o teu culto. Você pode dar 1 milhão de ofertas se você quiser, Deus não quer seu dinheiro, era melhor que você jogasse no lixo. O que Deus quer é o teu coração transformado, restaurado, amando o Senhor com toda a verdade e pureza. Mas nós nos afastamos do Senhor. E é esse coração em pecado, esse coração enganoso, esse coração nos faz viver uma vida egoísta, que não nos permite amar graciosamente e de forma transbordante os irmãos. Meus irmãos, nós negamos ao Senhor com os nossos pecados, afrontamos sua glória, mas ainda assim Ele decidiu nos amar. Eu quero dizer a você, apesar de eu ter dito tudo isso anteriormente, que por mais profundo que seja o seu pecado, a graça de Deus ainda será mais abundante.
E se talvez você está aqui nessa manhã e você sabe que você está no culto, adora, mas você sabe como está a sua vida diante do Senhor quando ninguém vê, e você sabe que tem pecado contra o Senhor, eu quero te lembrar que a palavra de Deus diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por mais profundo que seja o seu pecado, saiba, a graça de Deus é muito mais abundante. Ele perdoa você. Ele quer transformar você. Ele quer encher o teu coração de amor. O teu coração de amor, o teu coração de perdão. Alguns de nós estamos como credor incompassivo de Mateus 18. Onde o homem devia ao seu senhor cerca de 150 anos de trabalho, era uma dívida impagável, mas o seu senhor o perdoou da dívida impagável. Ele sai na rua e encontra alguém que lhe deve 100 denários, 100 dias de trabalho, que era uma dívida pagável, e ele não perdoa. Assim estamos muito de nós dentro da igreja de Cristo. Nós recebemos de Deus um perdão de uma dívida impagável, nós não tínhamos como comprar esse perdão. Mas o Senhor nos perdoou, o Senhor nos amou. E alguns de nós, insistentemente, continuamos a guardar no nosso coração feridas, mágoas, por falta de perdão. Eu recebi um perdão gracioso, mas eu não transbordo desse perdão gracioso. Por quê? Por causa do meu orgulho. Isso é pecado, meu irmão. E alguns de nós estamos feridos porque não perdoamos. Você foi traída, minha irmã. Perdoe. Porque você recebeu um perdão que você também não merecia. Você foi abandonada, minha irmã. Dói, eu sei que dói. Mas decida perdoar. Porque um dia você abandonou o Senhor, mas Ele te perdoou sem você merecer. Você perdeu o seu filho. E isso dói. E o Senhor não te deu outro filho. E isso marca o teu coração. Lembre, o Deus soberano que governa sobre a tua vida, Ele não perdeu o controle de nada. Decida amar o Senhor, ainda que você não tenha aquilo que você tanto deseja. Talvez, minha irmã, meu irmão, você está aqui e você foi abusado. Você nunca disse isso para ninguém, mas você sofre com isso no teu travesseiro. Decida perdoar. Talvez tenham irmãs aqui, eu vou usar o dizer popular agora, que estão sofrendo o pão que o diabo amassou. Dentro de casa, e estão em sofrimento. Você precisa da igreja de Cristo, meu irmão. Você precisa do abraço do povo de Deus. Você precisa ser cuidada. Meus irmãos, um aspecto a ser destacado, eu estou caminhando para o fim, é que aqueles judeus, eles tinham as alianças, o patriarca, a lei, eles tinham tudo, mas ainda assim eles negaram. Deixa eu falar um negócio para você. Muitos estão na igreja, tem pastores fiéis, líderes, um ambiente de amor, mas não querem ser cuidados. Não se permitem ser cuidados. Não se permitem ser amados. Fogem do amor e do cuidado do povo de Deus. Às vezes se conforma com o fato, não, mas eu já tenho a igreja, eu já vou para a igreja, eu estou lá todo domingo, eu sento lá, cultuo, levanto a mão, né? Da mão. Dizima, eu sou dizimista fiel, oferto fielmente, já está bom, não preciso de mais nada. Levanto, vou embora, sua vida é sua, minha vida é minha, você viva para lá, eu vivo para cá, domingo a gente se vê, graça e paz, Deus abençoe, amém, glória a Deus.
um relacionamento vazio. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão: se permita ser cuidado, se permita ser amado, se permita ser tratado, se permita ser discipulado, se permita. Esses dias eu tive um encontro com o meu discipulador. Sentamos numa padaria, uma panificadora. Eu abri o meu coração, as minhas lutas, as minhas angústias, os pecados contra os quais eu estava lutando para o meu discipulador. Ah, como é bom ter alguém que lhe escuta, que ora com você, para você abrir o seu coração e compartilhar. Como naquela mesa, naquela padaria eu fui sarado pelo Senhor. Você precisa ser sarado. Portanto, decida ser parte do corpo de Cristo, amando, servindo, discipulando, cuidando de pessoas. Decida também amar sacrificialmente a sua família na fé, a sua igreja. Se envolva com a sua igreja, cuide uns dos outros, ame os seus irmãos. Doe-se por sua família na fé, doe-se por pessoas que precisam ser acompanhadas, ser discipuladas, serem amadas. Doe-se. E por fim, valorize as oportunidades que Deus tem te dado de amar e ser amado dentro do corpo de Cristo. Valorize isso. Valorize a oportunidade que Deus está te dando. Porque aqui tem gente que não está bem. Aqui nesse lugar, nessa manhã, tem gente, irmãos, que precisam do nosso abraço. Aqui nesse lugar, nessa manhã, tem irmãs e irmãos que sofrem e que precisam de nós. Tem esposas feridas, tem gente marcada pela vida, pelas dores. Aqui tem pessoas que na sua cabeça têm passado até ideias de acabar com a própria vida. Aqui tem pessoas que têm guardado para si o seu sofrimento, porque não conseguem pedir ajuda. E nós, igreja, precisamos abraçar essas pessoas. Elas precisam do nosso abraço. Elas precisam do amor de Cristo transbordando através de nós. Ser qualificado para discipular começa aqui. Deixar que o coração de Cristo bata em nosso peito. Ser qualificado para discipular começa permitindo que o amor de Cristo nos quebre, nos transforme e nos envie para amar uns aos outros como Ele nos amou. E eu gostaria, nesse momento, de orar com você. Queria convidar você a fechar os seus olhos. Você está bem? Você está bem? Talvez você sabe que nesse momento da sua vida você está precisando ser cuidado. Você sabe que não está bem. Você sabe que não está bem. Você precisa ser cuidado. Você precisa de um abraço. Você tem sofrido algumas lutas e você precisa da igreja de Cristo. Você é servo de Cristo, você ama Jesus, você ama o Senhor de todo o teu coração, mas você não está bem. Você está precisando ser cuidado, ser amado. Você precisa do abraço da igreja. Eu quero orar com você. Talvez você que ouviu e entendeu que existem feridas, marcas
que você precisa perdoar. Existem pessoas que você precisa derramar perdão. E você quer perdoar. Você quer liberar perdão hoje. Talvez você está aqui e você é aquele irmão, aquela irmã que um dia gozou do primeiro amor diante de Deus. Mas apesar de estar dentro da igreja, servindo muitas vezes, você se afastou do Senhor. Não tem mais vida de devoção. Tem alimentado alguns pecados que você sabe que afrontam o Senhor. Talvez você jovem, adolescente, talvez até você casado. É um servo que ama Jesus, mas tem lutado contra alguns pecados do teu coração. Tem carregado vícios escondidos que você sabe que afronta Jesus. Você precisa ser cuidado. Você precisa ser abraçado. Você precisa ser amado. E o que eu quero fazer nesse momento, nessa manhã com você, é te dar a oportunidade de se permitir ser cuidado, meu irmão. De se permitir receber um abraço. De ser sarado por Jesus. Eu vim aqui para baixo agora, porque eu quero convidar você onde eu estou. Se você entende que é você, nós queremos abraçar você. Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero te dar um abraço. A Igreja de Cristo quer abraçar você. Isso não é só um convite para conversão, mas é um convite para você que é crente em Jesus. Você ama Jesus, meu irmão, mas você está precisando ser cuidado. Quero chamar os pastores dessa igreja para vir aqui receber esses irmãos. Dá um abraço nesses irmãos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me. Sai do teu lugar, meu irmão, vem cá. Você sabe que é com você? Quero rever. Você sabe que é com você? Você sabe que o Senhor quer sarar você, o Senhor quer sarar o teu coração. Se permita ser cuidado. Você é adolescente, você é jovem. Você tem mergulhado em um vício de pornografia, de imoralidade sexual. Volte-se para o Senhor, peça perdão, busque ajuda, diga: Senhor, eu quero abandonar isso, eu preciso do Senhor. Você está desejoso de fazer, vem cá, eu quero orar com você. E Senhor, eu não quero que o meu pecado, o meu amor pelo pecado seja maior do que o amor pelo Senhor. Nós decidimos, Senhor, nessa manhã, descer à casa do oleiro, Pai, onde há cura, onde há renovo, mas há também vasos sendo destilhaçados para serem reconstruídos. O Senhor nos trouxe nessa manhã, ó Deus, a esse lugar, para dizer que nós precisamos de Ti, Pai. O Senhor conhece o nosso coração. Nós somos pó, os nossos barros, nossos pés são pés de barros. E nessa manhã nós reconhecemos, Pai, que não queremos, não podemos, se o Senhor não estiver conosco. Visita o nosso coração, ó Deus, trazendo cura, cicatrizando as feridas que ainda dói, que por vezes inflamam e nos impede, Pai, de desfrutar, ó Deus, da Tua presença, que traz contentamento, vida, satisfação à nossa caminhada, Pai. Nós decidimos descer à casa do oleiro. Faz de novo, Pai. Nós queremos experimentar, ó Deus, o ardor, o frescor do seu nosso coração, do Teu fogo em nosso coração. Por isso nos purifica, ó Deus, nessa manhã. Ó Deus, nós estamos aqui fazendo um compromisso de caminhar em vitória,
de reconhecer, Pai, que precisamos um dos outros, que há cura no discipulado, que há cura no caminho, ó Deus, do povo de Deus, aqueles que são do caminho, que se reconhecem como do caminho das boas notícias do Evangelho, Pai. Nós oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão aqui, ó Deus, dando nessa manhã esse passo de humildade, reconhecendo, Pai, que precisam de Ti, que precisam do Teu povo. A cura nesse lugar, Pai, a restauração, a renovo, a perdão, a refrigério. Por isso o Senhor nos trouxe nessa manhã, ó Deus. Faz de novo, faz novamente. Obrigado por sermos encontrados pelo Senhor, por tão grande e sublime amor, Pai. Queremos voltar a esse lugar, queremos estar nesse lugar, viver nesse lugar, ver a nossa família sendo alcançada nesse lugar de transformação, ó Deus, em nome de Jesus.